tenho algo especial para compartilhar com você, telespectador da nossa nova TV ambiental. Eu, sempre que passo por uma rua de Vitória e percebo um monumento, ou até mesmo vejo o nome da própria rua, por exemplo, Rua Serafim Derenze, eu fico pensando, quem foi o Serafim Derenze? O que ele fez de tão importante para merecer o nome de uma rua? Pois é, existem tantos personagens capixabas que nós não temos a mínima ideia o porquê que eles deram nome a ruas, a monumentos, porquê que são tão íntimos nossos em nosso dia a dia. Por isso, a TV Ambiental convidou o escritor Jorge Wilson para fazer um programa especial sobre este assunto. E ele criou este programa com um nome ainda mais criativo, Farol Capixaba, ou seja, ele vai jogar luz nestes personagens. E é isso que você vai conhecer agora, em primeira mão, a estreia do Farol Capixaba. Tudo o que você queria saber em um só lugar. Monumentos, personalidades e lugares. Venha conosco, segue Farol! Muita calma nessa hora, que daqui a pouco eu vou rodar então a primeira edição do Farol Capixaba. Mas antes nós temos que conhecer um pouquinho sobre o idealizador de tudo isso, que é o Jorge aqui ao meu lado. Jorge, como é que surgiu essa ideia, hein? Foi caminhando pelas ruas de Vitória, assim como eu, dirigindo e olhando placas e pensando quem é esse, quem foi aquele, foi assim mesmo? Sim, exatamente. A gente passa, né, olha assim, fala, mas quem será aquela pessoa que está ali? A gente nunca sabe quem é, né? Incrível que nem na escola, né, estamos mais estudando sobre isso. Não, você vê pouquíssima coisa sobre história capixaba. Você vê uma coisa ou outra ali. Até por questões de segurança, talvez, os professores não fazem mais como antigamente, levar as crianças para o centro de Vitória, para visitar as estátuas, os casarões, mas agora nós temos o Farol Capixaba. E este Farol Capixaba, ele vai jogar luz em nosso primeiro personagem, que eu imagino que seja alguém de bastante destaque. Quem é? Sim, é o Índio Araribóia. O Índio Araribóia, gente, o Índio Araribóia. Bom, eu imagino que eu vi uma estátua de índio aqui em Vitória, ali perto do Penedo? Isso, ali na Curva do Saldanha. Ali na Curva do Saldanha. Quanto tempo já tem aquela estátua lá e a gente sabe tão pouco sobre este índio, não é verdade? Isso, a estátua foi até perdida uma vez, né? É mesmo? Isso, colocaram depois ali do pertinho ali dentro, agora está dentro do Saldanha da Gama, né? Uhum. Ela estava ali do lado e agora está dentro para poder, mais para preservar ela, né? Mas por que roubaram a estátua? Sim, a estátua desapareceu. Teve uma época que ela havia desaparecido. Olha isso, gente. Até isso o Araribóia, depois de morto, tem enfrentado suas aventuras. Bom, e você pesquisou, buscou saber mais sobre a Araribóia? Quais as fontes que você buscou? Sim, nós buscamos vários artigos, né, de pesquisadores e, inclusive, o governo do estado havia feito um livro sobre a história do Espírito Santo e nela incluía o Araribóia. E como foi a ideia também de buscar o farol de Santa Luzia, como seu símbolo, como marco de tudo isso? Foi uma ideia mais por questão de iluminação mesmo, né? Porque a cultura capixaba poucas pessoas sabem. Então a gente pensou nessa possibilidade. Bom, o farol ilumina e os navios, os navegantes vão até ele. Então, assim, é para a gente poder mesmo iluminar e passar para o povo, né, que a nossa história, a nossa cultura. Olha que bacana. Tinha que vir de um escritor, não é verdade? Eu sou suspeito para falar sobre literatura e tudo mais, porque, como vocês sabem, eu também tenho os meus livros. Mas você, Jorge, tem 2 livros aí, não é? Vamos mostrar. Sim. Rapidinho aqui. 2 livros que o Jorge já assinou. Nós vamos conversar com ele no programa Wesley Sattler, mas agora está chegando aquele momento de você conhecer mais sobre o Índio Araribóia nessa estreia. Claro, vamos falar aqui sobre os horários de exibição. A partir de hoje, sempre então, diariamente, a partir das 10 horas da manhã, não é isso? Isso, às 10 da manhã e às 19h30 da noite. Ok. Bom, eu estou curioso para saber mais sobre o Índio Araribóia, gente. Daqui a pouquinho, então, nós vamos conhecer. Mas antes, me parece que tem aí um bordão do programa, né? Como é que é? Isso, vem conosco, segue o farol. Segue o farol, vamos jogar luz nesses personagens capixabas. Daqui a pouco a gente volta, ou melhor, ele volta com o Índio Araribóia. Meu nome é Jorge Wilson e esse é o Farol Capixaba, um programa exclusivo sobre a história e a cultura do Espírito Santo. Tudo o que você queria saber em um só lugar. Monumentos, personalidades e lugares. Venha conosco, segue Farol! Você sabia que grande parte dos nomes de cidades e expressões que utilizamos hoje foi absorvido da cultura indígena, em especial do Tupi-Guarani? A exemplo da palavra que denomina todos os nascidos no Espírito Santo, capixaba. Capixaba deriva do tupi caapixaba, que significa roceiro. Com a chegada dos portugueses, muitos vocábulos foram modificados e hoje foram divididos em 3 fases cronológicas: a antiga,
a média e a moderna. Capixaba pertence à média. Como os índios usavam essa palavra constantemente, os moradores de Vitória chamavam os que habitavam a região de capixabas. Tempos depois, esse termo se espalhou e todos os nascidos no Espírito Santo passaram a ser chamados por esse nome. Hoje a palavra tomou grandes proporções e já é conhecida internacionalmente. Nesse primeiro giro do Farol Capixaba, falaremos sobre uma personalidade que fez história aqui no solo espírito santense, o índio Araribóia. Muitos índios fizeram história e participaram ativamente nesse processo de colonização. Um deles foi o Araribóia. Cobra da Tempestade. Tradução em português do nome do filho de Maracajuaçu, que fazia parte da tribo dos Temiminós. Era uma tribo indígena de língua tupi, que habitou a Baía de Guanabara e o atual sul do Espírito Santo. Inimiga tradicional dos seus vizinhos tupinambás, mas possuía muitos traços culturais em comum com estes e com outras tribos tupis, tais como a língua, crenças, costumes como canibalismo e agricultura de subsistência. Araribóia liderou cerca de 200 índios na luta contra os franceses e os tamoios, para vingar uma afronta sofrida por sua tribo, frente aos tamoios anos atrás, que levou os semiminós a emigrar para o Espírito Santo. Há quem afirme que ele nasceu aqui, fundou a aldeia de São João, que atualmente é conhecida por Carapina, na Serra. Em reconhecimento aos seus grandes serviços prestados às armas portuguesas, foram-lhe concedidos o hábito de Cavaleiro da Ordem de Cristo e o posto de Capitão-Mor da sua aldeia, atual Niterói, onde recebeu doação de Sesmaria pela coroa portuguesa. Em 1560, os Temiminós, comandados por ele, e os portugueses por Mendesá, fizeram a primeira investida bélica. Ele foi batizado entre 1562 e 1563, passando a se chamar Martim Afonso de Souza, o nome de seu padrinho, ou Martim Afonso Araribóia. Mas foi em 1565, no comando de Estácio de Sá, que os portugueses expulsaram definitivamente os franceses da Baía de Guanabara, com auxílio da tribo liderada por Araribóia. Em uma só ação, eliminou o foco tamoio, assim como a presença dos franceses. Martim Afonso Araribóia morreu em 1589, de varíola, disseminada pelos próprios portugueses, no que é considerada a primeira guerra biológica do planeta. Foi enterrado na Igreja São Lourenço dos Índios, em Niterói, estado do Rio de Janeiro. Essa estátua, feita em bronze, está presente aqui, na Curva do Saldanha da Gama, em Vitória, de autoria do italiano Carlo Crepaz, a pedido do então governador da época, Johnny dos Santos Neves. Depois de um tempo foi restaurada pelo escultor Gianni Leonardelli. Esse foi o primeiro giro do Farol Capixaba aqui em terras espírito-santenses.
No segundo, iremos até Santa Teresa conhecer um renomado especialista em orquídeas e beija-flores. Já sabe quem é? Não? Venha conosco e segue o farol!